morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Boa noite, irmãos. Vinícius de Moraes falando sobre amizades. Como seria a vida sem ter amigos? Como seria a vida sem ter com quem conversar, sem ter com quem brincar, sem ter com quem nos divertir? Como seria a vida sem ter alguém com quem possamos nos abrir, conversar sobre os nossos problemas? Como seria a vida sem ter pessoas ao nosso lado para que possa nos dar um ombro para chorar? Como seria a vida sem ter amigos de verdade? E nesta noite, meus irmãos, nós iniciaremos essa série de mensagens falando sobre amizades que inspiram. Acredito que todos nós aqui temos um círculo de amizade. Mas quantos amigos você tem que são verdadeiros? Quantos amigos que você tem que na hora da dificuldade, na madrugada escura, você pode ligar e ele atender? Já pararam para pensar nisso? Será que na madrugada você tem um problema grande e tem que ligar para alguém precisando de ajuda? Qual o amigo que vem na sua cabeça que você liga e ele te atende? Você tem esse amigo? Você tem esse amigo em quem você pode contar? Como é importante
ter um amigo. Como é bom ter um amigo ali que não nos julgue, que não nos critique, porque ele sabe como nós somos, conhece os nossos erros e mesmo assim está sempre ali. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos amigos que são chatos, não é verdade? Tem uns amigos que incomodam, mas ainda assim nós somos amigos deles. E talvez esse amigo chato seja você. Talvez esse amigo que incomoda seja você, mas aquele amigo não te larga e não te abandona. Como é bom ter alguém que anda do nosso lado, como se fosse numa estrada, e quando nós dormimos no volante e vamos escapando para o lado, tem aqueles olhinhos de gato, quem anda sabe, né? Que começa a fazer barulho na roda do carro e você se desperta. Como é bom ter amigos que, quando nós estamos saindo do caminho, ele chega e fala: ô, acorda, rapaz, para onde você está indo? Você está dormindo no volante? Volta para o rumo da estrada. Quem já dormiu no trânsito aqui, no carro? Quem já saiu cansado do trabalho e já dormiu na linha vermelha dessa da vida, sabe o que eu estou falando? Quando a gente passa no cantinho da mureta, assim, tem uns negocinhos que eles botam propositalmente, que é para você acordar. E o carro começa a tremer todo, e você desperta. Amigos de verdade são aqueles que nos puxam de volta para o caminho. E eu queria abrir a palavra em Provérbios 17:17. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce quem? Um irmão. Um amigo que nos inspira a viver corretamente. Quantos amigos assim nós temos? Abre seus dedos aí e começa a contar. Quantos amigos que te trazem para o caminho correto andam contigo? Quantos? Acredito que dê para contar no dedo. Quantos amigos que você tem estão te ajudando a caminhar o caminho mais perto de Deus? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre amizades e eu quero pedir para colocar uma matéria, só o slogan. Cérebros parecidos, pessoas que são amigas, não apresentam apenas similaridades genéticas. Cientistas descobriram que os cérebros de amigos também reagem de forma notavelmente parecida. Um estudo de neurociência publicado na revista Nature Communications examinou a atividade neural de 42 pessoas que assistiram a vídeos curtos e descobriu que quanto mais próximos os amigos, mais parecidas são as respostas neurais das pessoas. Então, quando nós temos um círculo de amizade profunda, esses amigos começam a ter uma ligação neural em que suas ideias se tornam parecidas, em que seus pensamentos são encaminhados da mesma forma, e acaba que com o tempo vocês reagem da mesma forma para alguns aspectos. Isso se chama influência. Nós somos influenciados por quem está à nossa volta. E qual o ambiente que você tem frequentado? Quais as amizades que você tem tido? Passa a próxima matéria.
O verdadeiro amigo é aquele que sabe tudo sobre você e mesmo assim te adora. Ou seja, uma amizade verdadeira é aquela onde o outro te enxerga como realmente é e gosta de você, justamente por isso ele simplesmente te compreende. Meus irmãos, nós sabemos que nós temos manias, nós temos alguns costumes e que não é todo mundo que se dá bem, não é verdade? Tem amigos que não é tão amigo assim e não vai aceitar as suas manias, mas o verdadeiro amigo, ele está ali, ele te ama do jeito que você é. Passa a próxima matéria. A amizade é como está em forma. Por fim, Aristóteles tem algo valioso a dizer sobre o que faz as amizades durarem. Ele afirma que a amizade é um estado ou uma disposição que deve ser mantido por meio de atividade, assim como a forma física é mantida pelo exercício regular, a amizade é mantida fazendo coisas juntos. Aristóteles, filósofo, ele chegou à conclusão de que se você não alimentar essa amizade como se fosse um exercício físico que você deve praticar todos os dias, essa amizade vai morrer. Se você não tiver atividade juntos, se você não quiser estar junto, essa amizade simplesmente vai acabar. Ter amigos, ter amigos é essencial para o nosso desenvolvimento. São nossos amigos que nos fazem exercer aspectos como paciência, empatia, amor, e de vez em quando a gente passa uma raivazinha, não é verdade? Pensa direitinho, quantos amigos já não te fizeram passar um pouquinho de raiva? Mas mesmo assim você o ama e você quer o bem dele. Falar de amigo é algo muito pessoal, não é verdade? Porque nós temos amigos de infância, nós temos amigo de trabalho, nós temos amigo de faculdade, amigo de escola, e todos eles se encaixam na nossa vida num tempo, num período, de uma forma em que em alguns momentos sentimos saudade. Pessoas que passaram pelas nossas vidas e que nos fizeram um grande bem. Quantas vezes nós passamos por problemas e parece que aquele amigo chegou para a gente no momento de crise e que você contou com ele para aquele problema e a vida simplesmente te levou para outros caminhos e você até hoje, de repente, nunca mais falou com ele. Eu acho que todos aqui têm um amigo assim. Acho que todos nós temos um amigo que nos ajudou em momentos de dificuldade. É interessante que Deus, Ele não nos criou para viver. Deus nos criou para conviver. Quando Deus faz o paraíso e cria todas as coisas, Deus, Ele olha para tudo aquilo, Adão e todos aqueles animais, o paraíso lindo, perfeito, e Deus, Ele diz assim em Gênesis 2:18, não estou vendo que está bom isso. Deus criou algo perfeito, lindo, maravilhoso, mas algo ainda não estava bom. Em Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Deus, então, Ele cria alguém para o homem, o ser humano, ter relacionamento. Relacionamento é a chave para nós progredirmos como seres humanos.
a convivência em comunidade é muito importante para que nós possamos crescer, desenvolver. Existe uma pesquisa que os cientistas se basearam por ela durante anos sobre o vício, em que eles colocavam ratos em uma gaiola e colocavam ali alimentos para ele e colocavam um potinho com água e o outro potinho com água misturado com cocaína. E eles queriam ver como que aqueles ratos se comportavam. Então o rato ele bebia um pouquinho de água natural, mas depois ele ia lá na água com a droga. Então, de repente, ele deixou a água natural e começou a beber aquela água com droga com mais frequência, ao ponto de ele só querer beber água com droga e chegou a ter uma overdose e morrer. Eles estavam estudando sobre o comportamento do ser humano com as drogas. E Alexander, um cientista, ele chegou à conclusão que aquilo tudo estava errado. E a comunidade científica falou, mas como está errado? Uma pesquisa que foi desenvolvida por muitos anos. Ele falou, nós não vivemos em gaiolas. Não podemos colocar essa pesquisa como se fosse os aspectos dos seres humanos. Então, Alexander, ele chega e cria uma vila de ratos. Casinhas, aquelas roletinhas para eles correrem, se divertirem. Amigos, outros ratos, progrediram. Uma verdadeira casa de ratos. E então, eles colocaram a água natural e colocaram a água com droga. E aqueles ratos conviviam juntos, brincavam, se divertiam. E, de repente, eles iam lá e tomavam um pouquinho de água. E outros iam lá e tomavam um pouquinho da água com droga. E eles começaram a perceber que aquela água era um pouco diferente. Alguns ratos começaram a se viciar na droga. Realmente é viciante. Mas, de acordo com a comunidade dos ratos, alguns nem queriam saber daquilo, eles queriam saber de se divertir, de estar com os amigos, de estar juntos. E aqueles ratos que estavam se viciando, então, eles preferiram estar entre seus amigos do que tomar água com droga. E simplesmente, ratos, meus irmãos, abandonaram as drogas e preferiram estar em convívio com a comunidade. É interessante que isso nós podemos trazer para a nossa vida. O inimigo, ele tem uma estratégia. E a estratégia dele é te isolar. Porque ele te isolando, te engaiolando e te tirando do convívio das pessoas, ele pode te dominar. Como assim ele pode me dominar? Pode. Porque ele coloca na sua cabeça de que você não pode confiar nas pessoas. Ele coloca na sua cabeça de que você não precisa ter amigos, você tem rede social. Tem pessoas que têm 1.000, 2.000, milhões de pessoas nas redes sociais e ali tem uma falsa conexão, mas não tem um amigo de verdade. Então, aqueles ratos conseguiram mostrar para a comunidade científica que, se viverem em comunidade, podem vencer os vícios. O inimigo, ele quer nos isolar, meus irmãos. O inimigo, ele quer nos tirar do convívio dos amigos, porque são os amigos de verdade que vão nos ajudar a caminhar nesta estrada desta vida. Seus amigos te induzem a uma vida de bebedeira? Seus amigos te levam para festas promíscuas?
Você tem amigos que traem a sua esposa? Você tem amigos que têm vida desse jeito? Meus irmãos, cuidado, porque eles estão te levando por caminhos que vão te levar à morte. Amigos verdadeiros te aproximam do céu. Amigos verdadeiros te levam para perto de Deus. Precisamos de amigos que nos livrem da morte, como foi Jonatas com Davi. Davi ia por um caminho em que iria encontrar a morte, mas Jonatas falou: Davi, não vai por aí que você vai morrer. Precisamos de amigos que nos avisem quando estamos em perigo. Quantos amigos nós temos? Quantos amigos nós podemos contar para nos advertir quando for preciso, para nos trazer de volta para o caminho? Amigos verdadeiros sabem o que nós precisamos. Em Marcos, no capítulo 2, vai contar a história de um paralítico. E esse paralítico, ele tinha uma necessidade. E Jesus chegou em Cafarnaum, e aqueles homens souberam que Jesus estaria numa casa ensinando, e 4 homens, meus irmãos, chegaram ali: Jesus está aqui, vamos lá buscar fulano. E aqueles amigos foram então buscar seu amigo paralítico e levar para alguém que iria resolver o seu problema. Nós precisamos de amigos que nos levem para quem pode resolver os nossos problemas. Aqueles amigos, então, quando chegam à casa onde Jesus estava, percebem que não tem como mais passar, está lotado, não tem como eles chegarem até Jesus, estão com uma maca. Quando nós queremos ajudar os nossos amigos, iremos enfrentar dificuldade. E é nessas dificuldades que nós iremos ver quem é amigo de verdade. É nessas dificuldades que nós vamos perceber quem é que vai te pegar aqui, te jogar no ombro e subir um muro de uma casa contigo. Aqueles amigos, eu não sei como eles fizeram, mas eles conseguiram subir no telhado da casa com um paralítico. Pare e pense. Como que você subiria o seu amigo paralítico no telhado de uma casa? Embora sejam 4 amigos, mas com certeza eles tiveram dificuldade. Então eles chegam no telhado daquela casa, abrem um buraco no telhado e de repente, imagina Jesus ensinando e de repente olha para cima e tem uma pessoa descendo. Mas o que é isso? E aqueles amigos então deixam aquele homem no meio da casa onde Jesus estava. E é interessante que Jesus, ele olha para aquela cena, olha para aqueles homens, e lá em Marcos 2:5, bota para a gente acompanhar, Marcos 2:5, ele fala: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante que ali está no plural, não é a fé que o paralítico tinha, ele fala a fé que eles tinham. Meus irmãos, Deus pode agir na vida dos nossos amigos através da nossa fé. Deus pode agir na vida de quem nós amamos através da minha e da sua fé. Você tem fé que seu amigo vai se converter, meus irmãos? Você tem fé que um dia você vai conseguir trazer esse amigo para Jesus?
Você ora por ele? Quanto tempo você tem gastado de oração pelos seus amigos? Aqueles 4 homens nos ensinaram uma grande lição. Porque amigos, na alegria, é muito bom, não é verdade? Para rir, para brincar, se divertir. Mas um amigo para chorar, esse amigo é difícil. Tem amigos que você recebe a ligação, você já sabe até que é problema. Não é verdade? Quando você olha o celular assim, rapaz, é problema. Mas você atende. Que amigo você tem sido? Não só o amigo que nós temos, mas que amigo que eu e você temos sido. É interessante que Jesus, quando ele vai entrar em um lugar de intimidade com Deus, ele chama 3 de seus discípulos: Pedro, Tiago e João. Jesus então fala: Pedro, Tiago e João, vamos comigo que eu estou aflito, eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai. Jesus precisava levar eles? Não. Jesus não precisava levar eles para falar com o Pai. Mas Jesus levou aqueles 3 para ensinar a eles como falar com o Pai. Jesus então leva eles para um lugar de intimidade. Jesus leva Pedro, Tiago e João para um lugar em que ele chorou, em que ele se sentiu aflito, vulnerável. Quantos amigos têm nos levado para um lugar de intimidade com o Pai? Seus amigos estão te levando para este lugar? Seus amigos estão te levando para um lugar de intimidade com Deus? Seus amigos estão te levando para um lugar onde você tem relacionamento com Deus? Quantos amigos você tem? Isso demonstra, meus irmãos, se nós estamos sendo isolados ou se nós estamos sendo amigos. Se hoje você está percebendo que você está entrando em isolamento, saiba que é uma estratégia do inimigo para te dominar, porque ele não quer que você se relacione com ninguém. Ele quer que você tenha falsas amizades e que te levam por caminhos que conduzem à morte. Amigos verdadeiros. A palavra já diz que amigos são mais chegados que irmãos. Jesus, ele chama aqueles 3 discípulos, e meus irmãos, aqueles 3 discípulos, por incrível que pareça, eles dormem. Quem lembra, na apresentação da Páscoa aqui, foi representado, quando Jesus estava em aflição, orando, e Pedro, Tiago e João dormiram e não conseguiram acompanhar Jesus em oração. Muitas das vezes nós criamos expectativas. Nós criamos expectativas por nossos amigos de que eles vão fazer algo que nós queremos que eles fazem, mas eles não fazem. E aí você se sente frustrado, às vezes sente raiva, mas são nessas horas que as amizades são testadas. Não foi por isso que Jesus então falou: vocês estão dormindo, não serve para ser meu amigo não, vai embora, vai embora, vai embora. Foi isso que Jesus fez? Mas é assim que muitas das vezes nós fazemos.
quando pessoas não fazem o que nós achamos que tem que fazer, nós simplesmente descartamos, não confiamos e não queremos ter amizade com ela. Porque nós criamos em nossa mente que amigos são só pessoas que nos trazem bem. Aquela pessoa que nos deixa desconfortável, eu não considero tanto assim. Mas amigos de verdade estão conosco mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Amigos de verdade, eles conseguem olhar para nós e falar: ó, você está errado. Não é assim que se faz, não. Quantos amigos já chamaram a sua atenção? Quantos amigos já te botaram no prumo de novo? Quantos amigos que você tem que você chamou a atenção dele? Não é só elogio, carícias, não. Amigos de verdade são aqueles em quem nós podemos contar. E para que nós possamos ter amizades verdadeiras, para que nós possamos ter laços profundos de amizade, temos que ter algo que parece que este mundo menos tem. Sabe o que é? Tempo. Se você não tiver tempo com seus amigos, você não vai gerar. O que nós vemos hoje é que parece que nós temos menos tempo. Toda amizade precisa de tempo. E como estamos gastando o nosso tempo? Já pararam para pensar? Como você tem gastado o seu tempo? Você sabe que na época de Jesus, o mais rápido que a pessoa poderia chegar era andando a cavalo. O mais rápido que uma pessoa poderia ir era em cima de um cavalo. Até que em 1830, a humanidade inventou um motor que fosse mais rápido que um cavalo. Inventamos muitas coisas para que nós possamos economizar tempo, para que nós possamos ganhar mais tempo. A humanidade inventou aviões. Você imagina uma sociedade sem ter aviões? Como que eles chegariam de outro lado? Temos o exemplo do Titanic, navios que demoravam meses para chegar na América, e quando foi inventado o avião, em algumas horas você já estava no outro continente. Inventamos trens movidos a carvão, a Maria Fumaça. Quantos já foram em Ouro Preto e já pegaram aquela Maria Fumaça que vai até Mariana? Alguém já foi em Ouro Preto aqui? Já foi? Tem um trenzinho que desce lá de Ouro Preto e é 40 minutos, meu irmão, de trem. E de carro você faz em 5. Mas você vai só para curtir a viagem, né, meu amor? Uma Maria Fumaça até que muito bonita, desconfortável, aquele banco duro, mas você vai curtindo a viagem. E a humanidade conseguiu construir um trem-bala que viaja a 320 km por hora, que sinceramente eu não tenho coragem de entrar. Está quase pronto aqui o trem que vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Será que você vai entrar nesse trem-bala, meu irmão? Um trem que anda a 320 km por hora. Você morre, a alma nem deu tempo de sair. Meus irmãos, você está achando ruim do trem, mas e o avião? Vocês nunca pararam para pensar como é que aquilo está no céu?
Quem já andou de avião aí? Levanta a mão. Aí, quando aquele avião está saindo do chão, não sei vocês, mas me dá um negócio. Jesus amado. Ainda mais quando ele embica assim, ó. Fico pensando aqueles astronautas, né? Que loucura! Como aquele bicho de asa está lá em cima, com mais de 300 pessoas em cima, e aquilo não cai. Quer dizer, cai. E ultimamente tem caído bem. E como é que está a tua vida com Jesus, meu irmão? Se um negócio desse cai, se um trem desse descarrilha, será que estamos preparados? Será que teremos amigos que irão carregar nossos caixões? Quando nós falamos sobre a morte, né, é algo muito difícil. Porque, por mais que nós conheçamos a palavra, nós nunca queremos perder alguém, não é verdade? Mas desde o momento em que nós nascemos, nós estamos morrendo. Sabia disso? Desde o momento que a gente nasce, parece que nós estamos caminhando para a vida, né? Mas na verdade nós estamos caminhando para a morte. Porque nossas células, em contato com o oxigênio, elas oxidam e morrem. Todos os dias, 3 milhões de células do nosso corpo morrem. Sabiam disso? Todos os dias nós temos uma renovação celular no nosso corpo. E sabe quem renovam essas células? É o acaso? É a ciência? É Deus. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. E Ele está te dando vida. Ele está te enchendo de vida todos os dias. Parece que temos menos tempo do que meus bisavós quando andavam de cavalos e de charretes. Se você for parar para marcar algo com alguém, a pessoa vai falar: peraí, deixa eu ver se eu tenho tempo essa semana. Deixa eu ver se eu consigo encaixar isso aqui nessa semana, porque eu estou sem tempo. Estamos ficando sem tempo, mesmo tendo tudo para economizarmos tempo. Temos a internet, meus irmãos. Tem alguns aqui que não é da época da internet de escada, mas eu tinha internet lá em casa e era algo até especial, né, pai? Que você discava lá para conectar a internet e fazia uma musiquinha assim. Quem lembra disso? E nossos pais ficavam doidos que consumiam a linha telefônica toda. E de madrugada era algo mais barato, né? E a gente, às vezes, tinha nada para fazer na internet, meu irmão. Tinha aquele joguinho da cobrinha, mexia lá no Word, criava figurinhas no Paint. Quem é dessa época? E hoje nós temos uma internet que conecta o mundo inteiro. E mesmo assim, quando você fala assim: meu irmão, manda uma mensagem para aquela pessoa, porque ela está precisando de uma mensagem. E você fala que está sem tempo. Rapaz, você tem um WhatsApp nas suas mãos. Você sabe o que em 1800 eles faziam para entregar uma mensagem? Tem irmãos aqui que é da época da carta. Tem irmãos aqui que ia no correio e comprava aquelas cartelas de selo. Tinha até coleção de selo, não é verdade? Meus irmãos,
Tem irmãos aqui que escreveram na caneta pena, com tinta. Tem? Aí também já forcei demais. Mas é só para ilustrar o quanto a humanidade evoluiu e mesmo assim nós não temos tempo para nada. Se um amigo te chama, cara, eu preciso conversar contigo, preciso falar contigo. Tu fala, rapaz, deixa eu ver aqui um negócio. Pode ser na quinta-feira, 3h? Pode, combinado. Quando chega na quinta, 3h, aquele amigo está te esperando e você nem se lembra porque você está desconectado das suas amizades. Meus irmãos, o inimigo ele quer nos isolar. O inimigo quer tirar suas amizades. O inimigo não quer que você tenha relacionamentos com ninguém. Ele coloca desconfiança na sua cabeça. Sabe para quê? Não para que você use droga, às vezes sim, mas para te entreter dentro da sua casa, enjaulado, te dar entretenimento que você precisa, e você sente um pouco de alegria e de prazer isolado dentro do seu lar. Muitas das vezes você deixa de conversar com alguém para assistir um episódio de Netflix. Muitas das vezes você deixa de estar em convívio até com a sua família, porque você não quer ouvir aquelas mesmas histórias. Mas nós nos esquecemos que relacionamentos é assim. A convivência harmoniosa entre as pessoas também tem momentos desconfortáveis. Para criar laços de amizades profundas, nós precisamos ter tempo. Nós precisamos ter tempo. E quanto tempo você está tirando do seu dia para ter um laço mais profundo de amizade com Jesus? Quanto tempo você está tirando para conversar com seu amigo Jesus? E olha que Jesus nem precisa marcar hora contigo. Você pode até estar trabalhando no carro, no banho, que você pode falar com ele. E mesmo assim, optamos em não falar. Tem dias até que você passa sem nem lembrar de Jesus. Quanto menos tempo passarmos com nossos amigos, menor será o nosso laço de amizade. E o nosso amigo Jesus precisa do seu tempo. O nosso amigo Jesus quer ter você por perto. Jesus quer ter um relacionamento contigo. Por isso eu te pergunto, como temos gastado o nosso tempo? Com quem temos gastado o nosso tempo? Mas aí você entra naquele mundinho e fala, mas eu não quero ter que falar da minha vida para ninguém. Eu não quero ter que me abrir com ninguém. Deixa eu quietinho aqui no meu cantinho. E aí nós entramos em um dos mandamentos de Jesus em João 15, de 12 a 15. Ele fala assim, João 15, de 12 a 15. O meu mandamento é este:
amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, e se fizerem o que eu ordeno, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Jesus, ele nos orienta a amarmos uns aos outros. Será que estamos exercendo esse papel de amor com quem nós estamos próximos? Amar, o amor que Jesus está dizendo é um amor incondicional. Você sabe o que é um amor incondicional? É um amor que nós não colocamos condições para que possamos amar. Não vou amar aquele irmão ali porque ele faz muita coisa errada. Eu não vou amar aquele irmão ali porque ele me incomoda. Eu não vou amar ele porque eu não gosto muito dele. O amor que Jesus está falando ali é um amor que nós não podemos colocar condição. É um amor incondicional. Será que temos amado nossos irmãos? Será que nós temos amado a quem até nos incomoda? Quando nós nos deparamos com esses confrontos, nós percebemos que Jesus, sim, Ele nos ama. Jesus, sim, nos olha no momento da nossa escuridão. Jesus, sim, está conosco quando nós estamos chorando no cantinho da nossa cama. Ele, sim, consegue nos enxergar. Jesus, sim, conhece as nossas dores e as nossas emoções. Ele nos conhece. Jesus sonda os nossos corações. Jesus entra na nossa vida e Ele quer ser o nosso amigo. É interessante que muitas das vezes nós temos alguém como amigo, mas talvez essa pessoa não te tem como amigo assim como você é para ele. Não é verdade? Muitas das vezes você ama muito aquele irmão, faz de tudo por ele, mas em alguns momentos esse tal amigo fala até mal de você. Quantas vezes passamos por situações em que amigos que nós pensávamos que eram amigos nos deixaram na mão. Mas alguém que nunca vai te deixar na mão é Jesus. Alguém que sempre estará por perto é Jesus. Alguém que você sempre poderá contar, independente da situação, é Jesus. Você tem um amigo que você poderia ligar na madrugada com um problema e que atendesse o telefone na hora? Hoje em dia ninguém está atendendo o telefone mais. Mas Jesus, o momento que você entrar em contato com Ele, Ele vai te atender. Ele está ali, de braços abertos para te receber. Jesus, sim, é o nosso amigo fiel. Você tem esse amigo na sua vida? Você quer ter Jesus como seu amigo? Você quer ter Jesus como seu melhor amigo? Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos,
pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Jesus quer ser seu amigo. E nessa noite você possa receber Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você possa passar mais tempo com Ele, porque uma amizade, ela só cria laços profundos quando nós disponibilizamos tempo para ter com esses amigos. Quanto tempo do seu dia você está passando com Jesus? Todos nós temos 24 horas por dia. Não tem como ninguém comprar hora. Não tem como ninguém comprar mais 10 minutos. Não tem como, nem a pessoa mais rica deste mundo não consegue comprar 1 hora a mais do dia. Deus entregou 24 horas para nós. E o que nós estamos fazendo com essas horas? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Dediquem tempo aos seus amigos. Gastem tempo com eles. Criem laços. Confiem. Não deixe que o inimigo te isole dentro das suas casas. Não deixe que o inimigo tire de você amizades que vão te trazer para o caminho mais perto de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar nos abençoando e completando essa mensagem no coração dos irmãos.